É com muita alegria que retornamos para darmos sequência ao nosso curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Agradecemos a todos vocês que estão estudando conosco a Bíblia todos os sábados e que recapitulam esses estudos durante a semana para que possam assimilar o que nós estamos trazendo aqui para vocês. Iremos orar pedindo as bênçãos sobre o estudo. Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado pela vida, obrigado por mais uma vez estarmos juntos com os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs para estudarmos a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo e nos ajude a compreender e aprender a manusear a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos agradecer de coração a todos vocês que estão estudando conosco a Bíblia neste curso e vocês que estão compartilhando esse curso com outras pessoas. Você que está usando este curso para dar estudos bíblicos àquela pessoa que você sempre teve desejo de dar o estudo bíblico. E nós estamos orando por todos vocês que estudam e vocês que estão também usando os vídeos para levar a palavra de Deus a outras pessoas. Nós estamos então na nossa 6ª lição hoje, mas antes eu quero falar com vocês que nós precisamos rever o vídeo várias vezes, não somente uma vez, porque senão nós não vamos aprender nada. Nós temos que ter dedicação, nós temos que ter esforço, nós temos que abrir mão de certas coisas que nós gostaríamos de fazer para podermos ter a Bíblia em nossas mãos. Somente assim nós iremos aprender. E o nosso desejo aqui é fazer com que você aprenda a encontrar as passagens bíblicas, aprenda a conhecer as doutrinas da Palavra de Deus e viver essas doutrinas em sua vida. Nós, na semana passada, no nosso último estudo, nós sugerimos para que decorássemos os livros da Bíblia do Antigo Testamento até o livro de Daniel. Você decorou? Decorou já alguns livros? A sugestão é a seguinte: decore uns 5 livros da Bíblia do Antigo Testamento e memorize esses livros, repete várias vezes durante o dia e depois acrescente mais uns 2 livros e vai aos poucos acrescentando os livros que você está decorando, porque fica muito mais fácil nós encontrarmos as passagens bíblicas quando nós sabemos em que altura da Bíblia está o livro que nós citamos. Então, na semana passada, nós sugerimos que fosse decorado até o livro de Daniel. E então, a Bíblia, ela vem na sequência dizendo Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos. Depois vem Provérbios, e aí vem Eclesiastes. Depois nós temos o Cântico dos Cânticos ou Cânticos de Salomão. Temos também o livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. São os livros que nós sugerimos que fossem decorados até este último estudo que fizemos. Esta semana nós vamos sugerir que nós decoremos, além do livro do profeta Daniel, que nós já decoramos até aqui, vamos decorar até o livro do profeta Miqueias. Mais alguns livros serão acrescentados em nossa memória. Então, repita várias vezes durante o dia, vai memorizando e nós conseguimos. Deus, ele nos dá capacidade para decorarmos e para podermos assim encontrar os livros da Bíblia quando nós estivermos procurando. Nós queremos então hoje falar um pouquinho a respeito da salvação que Deus proveu para o ser humano após a entrada do pecado neste mundo. Como nós estudamos na semana passada, Adão e Eva, eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto que Deus disse para não comer e, em consequência, eles perceberam que estavam nus e Deus, como sempre, ia ao jardim se encontrar com Adão e Eva. Novamente, Deus vai até o jardim, só que Adão e Eva haviam se escondido. Eles estavam agora sem aquela glória que os cobria antes do pecado. E então Deus chamou: Adão, onde estás? E Adão disse que teve medo e por isso ele se escondeu. Mas Deus é um Deus de amor. Deus não condenou Adão e Eva. Ele disse que eles morreriam e, claro,
a consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Eles não morreram imediatamente, mas perderam aquela glória, foram expulsos do Jardim do Éden, mas antes de ser expulso do Jardim do Éden, Deus fez uma promessa maravilhosa que foi a primeira profecia que nós encontramos na Bíblia e está em Gênesis no capítulo 3 e no verso 15. Gênesis 3, verso 15, é no primeiro livro da Bíblia. Procure aí na sua Bíblia. Gênesis 3, verso 15, é a primeira profecia messiânica, a primeira profecia falando do Salvador que haveria de vir. Diz aqui a palavra de Deus: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui Deus fez a promessa de que ele haveria de enviar o Salvador para pagar o preço do pecado do ser humano. Como resultado do pecado de Adão e Eva, todo ser humano agora nasce em pecado, passou a ser hereditário. E nós encontramos em Romanos, no capítulo 5, no verso 12, procure aí na sua Bíblia, está no Novo Testamento, é logo depois de João, Atos dos Apóstolos, aí vem Romanos. Romanos capítulo 5 e no verso 12, a palavra de Deus nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então a consequência do pecado de Adão e Eva é que todos nós nascemos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. Então ele diz: como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então nós temos essa natureza caída, natureza pecaminosa. E Deus então fez aquela promessa lá no Jardim do Éden, que ele enviaria o Salvador do mundo, porém inimizade entre ti e a tua descendência. Então era a promessa de Jesus que haveria de vir. Ele disse que Jesus iria ser ferido no calcanhar, mas ele iria esmagar a cabeça da serpente. Diz aqui, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa ferida que fala aqui do calcanhar do Messias foi a morte dele na cruz, mas Jesus não permaneceu morto, ele ressuscitou e ele voltou para os céus e ele vai voltar para nos buscar. Então ele veio pagar o preço do pecado. Nós lemos ainda em Romanos no capítulo 5 e no verso 8, Romanos 5, verso 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então este é o amor de Deus por cada ser humano. Ele provou o seu amor enviando Jesus, que morreu em lugar de nós pecadores, para que nós pudéssemos ter vida. E ele diz aqui, quando nós ainda éramos inimigos de Deus. Por quê? Porque o pecado ele causa separação entre nós e Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, eles tiveram medo de se encontrar com Deus após o pecado, e assim acontece conosco. Se nós estamos vivendo uma vida contrária à vontade de Deus, se estamos vivendo em pecado, nós não temos prazer em nos encontrar com Deus, nós não temos prazer em estudar a Bíblia, em orar. Por quê? Porque o pecado ele causa separação entre nós e Deus, nos torna inimigos de Deus. Mas Deus ele prova o seu amor para conosco, enviando Jesus para morrer em lugar do ser humano. Agora, Jesus, nós sabemos, ele veio aqui neste mundo, ele tinha uma missão para cumprir e ele cumpriu essa missão no seu ministério, que foi de 3 anos e meio. Após o seu batismo, Jesus então começou o seu ministério e a missão pela qual ele veio aqui neste mundo. E qual era a missão de Jesus? Em Lucas, no capítulo 19 e no verso 10, a palavra de Deus nos diz, Lucas 19, verso 10, está no Novo Testamento: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Essa foi a missão de Jesus, buscar e salvar o perdido. Jesus foi enviado para sofrer em nosso lugar. Nós, quando lemos lá o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, nós encontramos ali a descrição que o profeta Isaías fez de Jesus, o servo sofredor. Ele
levou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades. Ele foi moído pelas nossas transgressões. O pecado que nos traz a paz estava sobre ele. Então, o pecado, ele foi colocado sobre Jesus. Por quê? Porque somente um que tem vida em si mesmo é que poderia morrer em lugar do ser humano pecador. Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se arrependa do seu mau caminho e viva. E por ele não ter prazer na morte do ímpio, na morte do ser humano, foi que ele enviou Jesus para dar a sua vida em resgate de cada um daqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus em sua vida. E como é então que nós recebemos esse dom? Como é que nós recebemos esse presente que Deus nos dá? E ele nos deu através da vida de Jesus e da morte que ele sofreu lá na cruz do Calvário. Em Romanos capítulo 6, verso 23, nós lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito que Deus nos oferece é a vida eterna em Cristo Jesus. E como é que nós recebemos essa vida eterna? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16 e no verso 31, nós lemos: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aqui nós encontramos então como é que nós poderemos receber esse dom, esse presente que Deus nos deu, que é a vida eterna através de Cristo Jesus, crendo no Senhor Jesus Cristo, recebendo o Senhor Jesus Cristo em nossa vida, deixando que Ele faça morada em nós e transforme a nossa vida, os nossos pensamentos, o nosso modo de viver precisa ser mudado. Ele quer nos transformar. E quando nós cremos e recebemos esse presente em nossa vida, conforme diz aqui Atos 16, verso 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Irmãos, Deus, Ele ama cada ser humano. Não importa quem seja, onde esteja, não importa a vida que tenha vivido até aqui, Deus nos ama. Mas Ele precisa e Ele quer que nós aceitemos o sacrifício de Jesus para podermos ser salvos. Sem nós aceitarmos Jesus em nossa vida, nós não teremos a salvação. De nada adiantará para nós a morte de Jesus na cruz do Calvário se nós não aceitarmos Jesus em nosso coração. Nós queremos desejar a todos vocês que porventura se sentem longe, distante de Deus, convidar você para que abra o seu coração a Jesus. Deixe Ele entrar, deixe Ele fazer morada em sua vida, deixe Ele transformar a sua vida. E então, crendo no Senhor Jesus Cristo e sendo batizado, receberá o galardão da vida eterna. A salvação, ela não é conseguida por nossas próprias forças. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. A fé no sacrifício que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Então, como nós vimos nas lições anteriores, o ser humano se afastou de Deus por causa do pecado. Mas Deus está querendo reconciliar consigo o mundo, reconciliar consigo cada um de nós. Por isso Ele enviou Jesus, para que nós possamos novamente ter direito à vida eterna. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão participando conosco deste curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Nós esperamos que você consiga aprender a usar a Bíblia. E nós estamos aqui orando por vocês. Coloque aí nos comentários que você está estudando conosco a Bíblia. Nós estamos preparando um certificado de conclusão do curso que não vai demorar muito. Nós estaremos aqui divulgando como você vai fazer para receber este certificado. Ore por nós. Estaremos aqui orando por vocês. E esperamos vocês aqui no próximo sábado, mas durante a semana continue assistindo este vídeo, fazendo anotações, sublinhando os versos bíblicos na palavra de Deus e vá memorizando os livros da Bíblia para que no final do curso nós possamos dizer assim: valeu a pena, eu aprendi
e agora eu conheço a Bíblia, eu sei por que Deus escreveu este livro para nós e por que nós precisamos tê-lo em nossas mãos. Que Deus nos abençoe e nos encontraremos no próximo sábado.